Está começando o Frederic Campus, um programa sobre projetos de extensão, projetos de pesquisa, empresas júniores, PETs e diversas outras iniciativas realizadas na UFSM-FW, por meio de conversas com professores, estudantes, técnicos e terceirizados da instituição. Para saber um pouco do que é feito no campus, o momento é agora. Boa tarde, aqui quem fala é Felipe Lima e está começando o primeiro Frederic Campus de 2026, o programa de entrevistas que conversa um pouquinho com algumas personalidades daqui do campus. Nosso convidado de hoje é o Ricardo Tombesi Macedo, professor de Sistemas de Informação. Ele que é doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Engenharia da Produção pela UFSM e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade de Cruz Alta. Boa tarde, professor Ricardo. Boa tarde, Felipe. Muito obrigado pelo convite. O professor, no momento, está à frente de 4 projetos no DTEC-INF, Departamento de Tecnologia da Informação, como coordenador e co-orientador. Professor, gostaria que você explicasse brevemente o resumo e os objetivos de cada um dos projetos. Podemos começar com o projeto Ensino de Computação no Metaverso? Claro, com certeza. Bom, então, sobre os meus projetos, eu organizo eles em relação às minhas linhas de atuação, tanto na graduação como na pós. Então, na graduação, eu atuo no curso de Sistemas de Informação, onde eu ministro disciplinas como redes de computadores, que é um pouco mais avançada, e também atuo em disciplinas um pouco mais introdutórias, como de circuitos digitais. E na pós-graduação, então, eu estou atuando num programa que chama PPGTER, que a gente chama, que é o Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede. Esse programa, então, a gente procura criar tecnologias, tem algumas linhas de pesquisa lá dentro, e eu atuo principalmente na parte de desenvolvimento de tecnologias. Então, ali a gente busca criar tecnologias para melhorar o ensino tradicional, tanto no ensino superior, como no ensino fundamental, ou até mesmo no ensino médio. Esse projeto de ensino de computação no metaverso, ele surgiu quando surgiu o hype do metaverso, então foi mais ou menos ali em 2021, 2022 ali, em que o Mark Zuckerberg, ele chegou e disse, olha, a partir de hoje, quem não lembra aí, o Mark Zuckerberg, é o desenvolvedor do Facebook, ele chegou e disse assim, olha, vou trazer um conceito novo para vocês, naquele momento, disruptivo e tudo mais, que é o metaverso. Então ele disse, olha, vai chegar um momento em que todo mundo vai migrar, desses ambientes bidimensionais que a gente utiliza hoje de software, como por exemplo o navegador, a gente diz bidimensionais porque eles estão numa coordenada XY, para quem lembra dos planos cartesianos lá de matemática. A gente vai migrar tudo isso para um 3D. Então a gente teria um X, um Y e um Z para trás lá. Então a gente começa a pensar em ambientes imersivos, onde a gente começa a navegar na internet não mais simplesmente com um mouse, mas sim imergindo dentro desse ambiente, quase como ocorre nos jogos. Ali dentro nós teríamos um avatar, e surgiriam os óculos de realidade virtual para melhorar essas experiências, Então tudo isso foi muito profundo para mim, assim, pegou muito essa visão, que ele trouxe naquele momento. Não que fosse uma visão totalmente nova, porque quem estava na academia já tem uma experiência de que isso acontece, de tempos em tempos surge esse hype, muda um pouco o nome, mas ele sempre existiu, A gente diz, por exemplo, que tinha lá o Second Life, ali na época, no início dos anos 2000, mais ou menos 2005, 2004, que na época todo mundo dizia, olha, vamos vender os nossos terrenos físicos aqui para comprar um terreno no Second Life, que as pessoas diziam que tudo ia para o Second Life, Então isso não é, assim, totalmente novo, Até o nome metaverso, meta, que depois o Facebook vem se chamar Meta, Então existe um livro lá, Snow Crash, que era lá da década de 90, que na época foi super inovador, que ele já trazia esse conceito de metaverso, inclusive tinha uma empresa que chamava Meta. Só que um detalhe, para quem lê o livro, o nome da empresa Meta não era necessariamente uma corporação muito boazinha, não, era uma corporação bem do mal, assim, meio aquele estilo high-tech maligno, sabe, de pessoas que super detêm o conhecimento, e usa ao seu bel prazer. Então foi esse nome que era a empresa Meta por incrível que pareça, o Zuckerberg simplesmente adotou exatamente o mesmo nome. Então foi bem interessante, assim, com certeza eles conhecem a história, não é nada muito tão disruptivo assim, mas eles usaram esses nomes e resgataram o conceito, fizeram propostas, e não só proposta, como investiram bilhões de dólares nesse movimento que, apesar de ter diminuído
desde aquela época, né, não ficou mais tão forte como era naquele momento, mas ainda existe muito investimento, né, nessa área da consolidação de um possível metaverso. E depois veio a Apple também investindo muito dinheiro, a própria Microsoft também. Então foi assim uma onda, né, que veio, diminuiu, pode ser que volte daqui a um tempo novamente, né, mas me marcou muito, para mim foi muito profundo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a desenvolver algumas atividades. Eu também gosto muito da parte de empreendedorismo, que estando isso alinhado, né, com as atividades da universidade, com startups, né, que a gente diz que são empresas que têm um potencial de crescimento muito rápido, com poucas pessoas e que buscam temas disruptivos e que criam novos modelos de negócio. Então, todo esse ambiente aí me chama muita atenção e na época eu comecei a trabalhar com essas questões de startup voltadas para o metaverso e também nos meus projetos de pesquisa. E esse projeto em específico de ensino de computação no metaverso foi uma forma de pensar, porque na computação nós temos problemas muito, muito claros, assim, muito doloridos para quem é da área, que a gente trabalha com temas assim muito abstratos, principalmente envolvendo a lógica de programação, que são disciplinas dos primeiros semestres do curso de computação, e gera um problema bem sério, assim, porque apesar da área ser super interessante e precisar muito de profissional, muitos alunos repetem por várias vezes nessas disciplinas de lógica de programação, introdução à programação, programação estruturada, até mesmo cálculos, né? Então são disciplinas muito abstratas. Então a ideia desse projeto de ensino de computação no metaverso seria usar esses conceitos em que a gente vê lá de mundos tridimensionais, essa questão da colaboração, né, de várias pessoas no mesmo ambiente, conseguir trazer para essa realidade virtual, né, coisas que não estão no nosso mundo real. Então, vamos supor, você, por exemplo, num ambiente desse, a gente não precisa obedecer às leis da física, né? Então, você pode muito bem, sem nenhum objeto, você cria do nada alguma coisa. Então, isso para ensinar matemática abre inúmeras possibilidades, né? Você usar formas geométricas, criar formas a partir de outras, combinar, né? Aplicar operações lógicas para ensinar programação. Então, tudo isso, essa foi a idealização, né, para conseguir aproximar. E também esse projeto ele foi interessante para aproximar das startups, porque na época eu cooperei com uma startup que chamava Inverse VR, né, que ela foi uma startup criada aqui em Frederico Westphalen, né, surgiu até de um esforço em conjunto de uma atividade que foi criada com a Associação dos Empreendedores aqui da cidade, em que foi criado um hackathon, e aí depois a startup surgiu dessa ideia de hackathon. Foi bem interessante, durou por alguns anos, assim, e conseguiu, né, pegar algumas ajudas, assim, de fomento para conseguir se manter, para conseguir criar projetos. Foi muito legal, assim. Então, esse projeto, ele ajudou também para conseguir fazer uma aproximação, né, porque a Inverse, ela foi incubada dentro do Parque Tecnológico da UFSM, e existem algumas linhas de fomento da própria universidade que elas aproximam, então, os empreendedores dos alunos, né? Então, basicamente, o que acontece é que nós temos a Pró-Reitoria de Inovação, que ela, anualmente, ela cria alguns editais ali, em que é possível, então, que um professor, ele atenda alguma demanda dessas startups, mas para isso precisa ter um projeto de pesquisa, né? Então, esse projeto, ele surgiu tanto para a gente tentar criar soluções, né, visando o ensino de computação para o curso de Sistemas de Informação, que é onde eu atuo, como também para ser essa interface de conexão entre o projeto que é necessário para conseguir esses recursos da ProInova, juntamente com essa startup, né? Então, a gente conseguiu alguns êxitos bem interessantes, assim, até na época, nessa parte de ensino, né? Nós conseguimos uma parceria com o Senac, não um Senac, assim, local, mas o Senac do estado do Rio Grande do Sul, em que nós conseguimos criar uma sala modelo, né? Então, eles tinham uma sala no mundo real, no mundo físico, em que era considerado um modelo Senac de ensino. Então, o projeto que foi feito em parceria com a startup foi pegar uma planta lá, um modelo 3D que foi criado por um arquiteto, e a gente transportar isso para dentro do metaverso. Então, nós criamos aquela sala, né, obedecendo todos os mesmos princípios. Colocamos uma atividade que era cooperativa, então era possível que uma pessoa, ao entrar no nosso ambiente, ela escolhia e personalizava o seu avatar, né, a roupa, o estilo e tudo mais, entrava lá dentro desse ambiente e tinha um professor, e o professor tinha uma atividade para propor para os alunos que
era basicamente assim, tinha algumas letras, né? Você formava uma palavra colocando os blocos, cada letra era com um bloco, você formava uma palavra, tinha uma câmera dentro da sala, aí você ia até aquela câmera e tirava uma selfie para mostrar a palavra que você formou. Então, e aí a gente ia armazenando aquelas fotos durante todo o evento. Foi algo que nós criamos com os nossos alunos aqui do campus, então foi muito legal, foi muito bacana. E cerca de 4.000 pessoas usaram a nossa experiência num evento chamado Senac Experience, que aconteceu em Porto Alegre, na FEComércio. Então, assim, esse eu acho que foi um dos pontos altos, sabe, em relação a esse projeto. Foi algo muito legal, muito bacana e que a gente lembra com orgulho, sim. Agora, um pouquinho, né, do resumo e os objetivos do HackTube, elaboração de conteúdos para conscientização sobre cibersegurança para a plataforma YouTube. Ótimo. Então, falando um pouquinho desse projeto, ele vem assim, ele fala muito tanto com a minha atuação no curso de graduação, porque eu ministro a disciplina de redes de computadores. Além disso, ele também fala muito assim com a minha formação mesmo, né? Porque desde que eu entrei na graduação, eu fui meio que perseguido assim por uma pergunta, né, científica que eu acho que me ajudou e me guiou, né, pelos meus estudos depois, tanto no mestrado como no doutorado. Porque essa pergunta era a seguinte, né? Então eu acompanhava muito assim as notícias e gostava muito de filmes de ação também, assim. Então eu lembro assim de assistir aqueles filmes de ação em que acontecia um assalto a um banco, por exemplo, né? Que mostrava toda aquela história em que vinha aquela ideia de que tudo ia dar certo naquele roubo e tudo mais, e aquelas pessoas iam lá, tentavam, alguns morriam na história, tinha todo aquele drama, né? E aí, do nada, a gente olhava uma notícia assim e dizia, hacker roubou um banco e levou tantos milhões usando um computador. Eu pensava assim, tá, tudo bem, eu tô fazendo ciência da computação, né? Como que o cara usa, né? A gente vê nos filmes toda a dificuldade que é de acontecer um assalto a banco, coisa que não é fácil, né? A gente vê lá as pessoas morrendo e tudo mais. E eu me pergunto como que simplesmente o cara usando um computadorzinho, igual que eu tenho na minha casa aqui, que eu tô estudando para aprender alguma coisa da computação. O cara usa um dispositivo desses aqui para roubar, sei lá, 4, 5, 6 milhões, bilhões, sem levar um tiro, sem risco de levar um tiro, porque ninguém vai levar um tiro pela internet. Né? E eu pensei assim, tá, mas... E aí me surgiu uma curiosidade, assim, mas como que isso é possível? Sabe? E foi uma coisa assim que eu... Não é... Porque quando a gente fala muito dessas atividades hackers, existem pessoas que deturpam o conceito e tentam ir para um lado maligno da coisa, mas a minha curiosidade era uma curiosidade genuína, no sentido da inocência mesmo assim, mas... Como que isso pode acontecer, né? Então depois eu fui fazendo o meu mestrado, o meu doutorado, pós-doutorado, tudo nessa linha da segurança. Então, né, sempre pesquisei, meu TCC foi na área de controle de acesso, fui implementando ferramentas, e depois no mestrado eu trabalhei em modelos de controle de acesso, que é algo mais gerencial e tudo mais, aí no doutorado trabalhei com diferentes tipos de ataques cibernéticos, né, tudo nessa linha. Daí quando eu me tornei professor, eu comecei a ministrar a disciplina de redes de computadores, que é o mais próximo disso aí, eu comecei a ver, assim, que nem sempre, né, essa paixão que eu tinha não era uma paixão uniforme, às vezes as pessoas não tinham essa mesma paixão, né, e ao mesmo tempo eu via também, assim, que o professor, muitas vezes, ele faz um trabalho que ele para e ele dá o melhor de si para criar uma atividade, né, só que muitas vezes aquele esforço, ele alcança apenas os alunos dele na sala de aula. Apenas aqueles alunos que estão ali, que vieram, e inclusive que vieram naquele dia. Então tem uma escala muito pequena, né? E aí aconteceu também o seguinte, durante o período da pandemia, né, que todos nós vivemos, que foi um período complicado, todos nós passamos por um momento que a gente precisou aprender a utilizar as tecnologias de uma forma diferente para dar aula. Eu, particularmente, até já utilizava alguns recursos, assim, educacionais, né? Como, por exemplo, disponibilizava os conteúdos das minhas aulas no Moodle, que é um ambiente virtual de ensino e aprendizagem da universidade. Já fazia isso, tudo bem. Mas, por exemplo, eu nunca tinha gravado um vídeo. Eu não tinha coragem, não me sentia com a vontade para gravar um áudio, por exemplo, para mandar, assim, para a turma, né? Algo no formato podcast. Ferramentas de edição de vídeo, ferramentas de edição de áudio, eu não conhecia nada, né? Então, naquele período eu precisei aprender isso. Então eu fui lá, recorri aos manuais de boas práticas, né?
aos tutoriais, aos vídeos que estão disponíveis aí nas plataformas, e aprendi o feijão com arroz, o básico, né? O básico do básico do básico. E comecei, então, a criar, porque eu tinha uma preocupação também com os nossos alunos, porque, como eu comentei, eu tenho uma disciplina bem no início do curso, que é de circuitos digitais. E aí, quando surgiu aquelas medidas, né, que a gente não poderia mais ir para a universidade, tudo bem, a gente entende, né, que não poderia, tá ok, mas eu pensava assim, nossa, mas como que vai ser para esses alunos que estão recém no início do curso? Segundo semestre, né? Os que estão mais para frente, tudo bem, eles já nos conhecem, eles conhecem a nossa forma de trabalho, eu tenho certeza que eles vão conseguir, mas quem está vindo do segundo semestre vai precisar de uma atenção especial, e como que eu vou fazer isso? Então, eu recorri muito para esses recursos, né, recursos de criação de vídeo, de áudio e tudo mais. Depois que passou esse período, né, eu comecei a ver que alguns frutos começaram a ser interessantes. Por exemplo, eu gravei lá um vídeo que eu ensinava como resolver um exercício de um livro, um exercício muito básico, assim, de circuitos digitais, e do nada tinha 4.000 pessoas que viram o vídeo. Eu pensei, opa, mas então quer dizer que isso aqui está ajudando, né? E um esforço que eu fiz, talvez, claro que para fazer um vídeo de 4, 5 minutos, para mim, eu demorava quase uma semana. Porque eu tinha que aprender a criar roteiro, né? Eu tinha que aprender a criar um ambiente com iluminação, né? Tem tudo isso, a iluminação, cuidados com o som, né? Falta de equipamentos, porque a gente também não era preparado, né? Então eu tive, para conseguir alcançar um recurso, um conteúdo minimamente interessante, eu demorava cerca de uma semana para fazer um vídeo de 4 minutos. E era muito duro para mim, mas eu fazia aquilo e achava que era uma super conquista, né? Mas eu fiquei muito feliz de ver que tinha um alcance muito significativo. Então eu pensei, nossa, meu trabalho de uma semana para ajudar 4.000 pessoas, valeu a pena, né? E aí eu continuei criando, sim, alguns conteúdos, né? Criei um canal específico para disciplina de circuitos digitais, depois criei um canal específico para disciplina de redes de computadores, e comecei a alimentar, assim, esporadicamente. Mas aí chegou num momento que eu pensei assim, olha, tá interessante, né? Por que não profissionalizar um pouco mais, criar talvez um projeto de extensão, pensando, né, que na extensão nós temos que ter alguns entes ali, né, bem definidos, nós temos que ter os alunos envolvidos, nós temos que ter as pessoas de fora da universidade, né, e também os professores coordenando. Eu pensei, não, eu acho que essa experiência que eu tive, esse aprendizado que eu tive aqui, eu acho que ele se encaixa bem num formato de extensão, porque eu posso eu mesmo ministrar o conteúdo, né? Todo aquele trabalho que eu tinha na parte da edição, eu posso envolver os alunos. Tem alunos que vão se interessar, eu posso ensinar um pouquinho que eu sei, e eles também podem aprender mais um pouco. E a parte da comunidade externa já está clara, né? Porque realmente, no momento que você publica isso, muitas pessoas passam a ter acesso, né? Então eu comecei a combinar, eu pegava, extraía o áudio, gerava um podcast, pedia pro pessoal criar algumas cuts, né? Alguns cortes ali, e aí depois eu criava alguns stories e colocava nos shorts do YouTube, ou criava alguns vídeos curtos pro Instagram. Então foi dando assim uma visibilidade bem grande, né? E aí eu comecei a fazer submeter alguns projetos, algumas edições desse projeto pro FIEX, então consegui alguns alunos bem legais, assim, tanto do curso de sistemas como dos cursos da comunicação aqui do campus também. A gente enviava, né, o edital para deixar disponível essa possibilidade. Então os objetivos ali basicamente eram os seguintes, era transferir, né, para a sociedade todo esse know-how, né, esse conhecimento que eu tive aí a partir tanto da minha experiência pessoal, né, como pesquisador, todo o aprendizado que eu tive desde a graduação, mestrado, doutorado, e também os conteúdos que eu ensino em sala de aula em redes de computadores, traduzir aquilo, deixar numa linguagem um pouco mais leve, usar alguns recursos, né, que facilitem o aprendizado, e disponibilizar isso para a comunidade em geral. Então, isso foi bem legal, foi bem interessante. Inclusive, um desdobramento desse projeto que surgiu como do HackTube ali, foi um curso gratuito que nós criamos, que ele compreende aí os cursos abertos da universidade, que foi um curso que é de uma ferramenta que a gente chama de Wireshark, uma ferramenta bem específica da área de redes e computadores, que é uma ferramenta que permite a captura de pacotes, né? Pacotes são unidades de informação, a gente pode pensar assim, que eles trafegam numa rede. Então lá eu usei essa ferramenta, né, para trazer uma forma prática
de como alguns conceitos bem teóricos, assim, da disciplina de redes, eles podem ser visualizados e entendidos através dessa ferramenta. Então, a última visualização que eu tive lá, nós tivemos cerca de 200, 300 pessoas que participaram desse curso, e o motivo delas participarem é que elas conseguem um certificado, né, emitido pela UFSM, e gratuito também. Então, assim, além de complementar as suas necessidades, né, seja para conseguir talvez uma oportunidade de trabalho, ou talvez para conseguir comprovar uma carga horária para horas complementares, né, para conseguir se formar, essa pessoa ela tem esse aprendizado aí, né, e um certificado que pode acompanhar ela para a carreira profissional dela. Agora, o resumo e os objetivos do projeto Guardiões da Cibersustentabilidade. Esse é um dos projetos que a gente tem muito carinho. Um dos quais, né, a gente não pode ter um filho favorito, né? Assim como um pai não pode ter um filho favorito, a gente não pode ter um projeto favorito. Mas esse, às vezes, é um dos que a gente tem muito carinho, né? Bom, o projeto Guardiões da Cibersustentabilidade, ele surgiu através da submissão, né, de uma proposta para um edital do governo do estado, que era um edital chamado GameRS. Então, esse edital, ele recebia fomento pela SICT, que é a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, e basicamente a intenção deles era a seguinte: o governo do estado, ele olhou para o mercado, né, da área de jogos digitais como um todo, e ele percebeu o seguinte: as empresas que criam jogos digitais, elas conseguem muito recurso. Então, ela pensou assim, olha, se tem tanto recurso nesse mercado, por que nós aqui do governo do estado, a gente não fomenta isso para que o Rio Grande do Sul comece a ter estúdios de desenvolvimento de jogos e daqui a pouco tenha uma dessas grandes empresas aqui no território gaúcho? E foi nesse sentido que eles criaram o edital. Então, eu lembro que foi divulgado um edital em 2022, nesse a gente não participou, mas no de 2023 nós enviamos uma proposta. Aí na época eles exigiam, né, a parceria de uma startup, e na UFSM nós temos um parque tecnológico. Na época, então, nós já não tínhamos mais a parceria com a Inverse, mas conversando com a Pró-Reitoria de Inovação da universidade, chegamos a outra startup muito interessante também, que chama Performance Vegetal. E na época, foi pensado, então, numa proposta de jogo para ensinar sobre sustentabilidade. Por quê? Porque a gente via, assim, que muitas crianças, né, elas vão para a escola e muitas vezes elas gostam de jogar e elas, quando jogam, elas estão aprendendo coisas que não são necessariamente úteis para a vida dela, né? Por exemplo, você vai jogar um Super Mario, você bate num bloco, sai um cogumelo e aquele cogumelo te faz crescer. Tá, perfeito, você jogou, você se divertiu, foi engraçado. Mas o que tu aprendeu de fato com aquilo? Aquilo contribui de alguma forma para ti na tua vida, sabe? Então é nesse viés aí que surgem a criação, né, as propostas desses jogos educacionais. É basicamente assim, olha, vamos pegar então essa coisa tão divertida que tem os jogos, mas nesse processo divertido vamos colocar algumas mecânicas, vamos colocar algumas sementinhas que ensinem algo que seja significativo para a pessoa. E aí o nosso desafio no projeto dos Guardiões foi exatamente esse. Tentar ensinar princípios da sustentabilidade, como, por exemplo, a importância de reciclar o lixo, a importância de usar equipamento de proteção individual ao tratar com alguns tipos de resíduos, a questão de evitar, né, o porquê que o bioma da Amazônia é tão importante. Então, questões bem básicas, assim, né? De encarar esse desafio de como proporcionar a diversão sem usar alguns mecanismos que, às vezes, eles não são tão interessantes de se ter dentro de uma escola, né? Como, por exemplo, a violência. Jogos violentos, eles engajam muito, eles são... As pessoas adoram jogos violentos, né? Porque eles eletrificam, não é porque o ser humano é mau, mas é porque existem algumas áreas que eletrificam as pessoas, né? E a violência é uma delas. Então, só que esse é um recurso que tu não pode usar dentro de um jogo digital, porque não faz muito sentido. Então, a gente começou a usar outras questões, como, por exemplo, nós temos inimigos dentro do jogo. Nós temos um herói e nós temos inimigos. E esses inimigos, eles são combatidos no momento que você faz boas práticas de sustentabilidade. Então, por exemplo, a gente criou um vilão que é uma água, né, uma água contaminada. Então, você usa um desinfetante, né, para conseguir purificar aquela água. Então, assim você elimina um inimigo,
Então, nós temos também os boss, que a gente chama, né? Que é o super inimigo da fase, né? Você não provoca dano nele através, sei lá, da violência. Não, você provoca dano nele fazendo ações de sustentabilidade, como, por exemplo, reciclando lixo, coletando algumas coisas. Você vai eliminando aquele inimigo para passar para as próximas fases. E esse projeto também conta com a parceria de uma escola. Então, a ideia é trazer esses princípios, trazer essa história, essa narrativa, né? E, ao mesmo tempo, deixar que os professores eles coloquem algumas questões diversas, né? Ele tem autonomia para escolher que tipo de questão ele vai colocar ali dentro, coisas rápidas, né? Para os alunos resolverem e, com isso, ganharem alguns pontos durante o jogo. E, inclusive, esse projeto ele também ele foi desenvolvido no âmbito do nosso programa de pós-graduação. Então, eu tenho uma aluna de mestrado que ela vem da área das letras e o objetivo dela foi criar toda a narrativa da história. Então, assim, ele foi um projeto bem interessante porque ele une tanto a parte da pesquisa com a parte do empreendedorismo, né, como as escolas como um todo. Então, a gente tenta fazer essa transferência, né? Nós estamos já finalizando o projeto, inclusive as atividades fecham esse mês e estamos fazendo alguns testes com algumas escolas para que os alunos possam usar de fato essa tecnologia, os professores possam também usufruir do melhor que ela pode oferecer. Sobre essa questão de jogos, né, que você estava falando, né, que eletrificam, assim, eu sempre gostei, assim, de jogos que você precisa pensar um pouquinho para fazer alguma coisa, sei lá, um puzzle que fala, ou você manter o ritmo de alguma coisa. É bem interessante que o jogo faz a pessoa pensar muito, assim, antes de fazer alguma ação no jogo, né? Exato, com certeza. E por último, professor, o último projeto, né, um pouco do resumo e dos objetivos do GT Mais Ação, uma plataforma gamificada para auxiliar na curricularização da extensão. Ótimo, esse também é um projeto que a gente tem muito carinho, né? Bom, o GT Mais Ação é um projeto que a gente desenvolve em parceria com a mesma startup, essa, né, Performance Vegetal, mas ele recebe fomento da Rede Nacional de Pesquisa em Ensino, né, que é a RNP. Então, só para dar uma visão geral do que é a RNP, quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, né, e vê lá que quando surgiu a internet, por exemplo, ela surgiu e foi implantada no país como um todo através da rede de pesquisa deles, que chama SFN, alguma coisa assim, que é uma rede deles lá, que permite a criação de tecnologias e inclusão dessas tecnologias em todo o território americano. Então, a RNP é como se fosse essa rede lá de pesquisa, só que no território brasileiro. Para ter uma ideia, quando a internet foi implantada no Brasil, quem foram os primeiros pontos de presença, que a gente chama de são POPs, né? Uma terminologia mais técnica da nossa área aí, foi a RNP que criou. Então, a conexão, né, do enlace, as primeiras instituições, acho que foi a PUC do Rio, se não me fala a memória, e depois foi um laboratório de pesquisa de São Paulo, né? E aí depois a RNP começou a espalhar e criar esses pontos, né, entre as capitais brasileiras. E na sequência, só depois disso que vieram as empresas, as telecom, que a gente chama, né? As empresas que vão criar, são da área da comunicação em si, né? Que hoje oferecem esses planos de dados que a gente compra para ter em casa, né? Só depois que foi feita a terceirização para essas empresas. Então a RNP foi a pioneira nessa área, para a gente ter uma ideia assim, do quão importante que é a RNP até hoje. Então a RNP ela tem alguns editais que ela visa fomentar então, o desenvolvimento de novas tecnologias para auxiliar, né, as universidades e a população brasileira como um todo. Então, nesse escopo, aí, eles têm um edital lá de pesquisa e desenvolvimento e nós submetemos esse projeto do GT Mais Ação visando um problema bem específico e muito real e atual ainda, né, nas universidades, que é a necessidade da curricularização da extensão. Só para explicar um pouquinho o que seria essa necessidade aí, né? Então, surgiu uma resolução em 2018 que ela, assim, de uma maneira um pouco arbitrária, né? Ela passou a exigir que todos os cursos de todas as universidades do Brasil inteiro, esses cursos fossem reformulados, o PPC, que a gente diz, né? Que é o Plano Político Pedagógico, de modo que, no mínimo, 10% da carga horária de cada curso passasse a ser utilizada para a realização de atividades de extensão. Bom, o que seria a extensão? Só contextualizando, né? A extensão são aquelas atividades em que a gente sai de dentro da universidade e vai para a comunidade, vai para a sociedade que está ao redor. Então, que a universidade tenta ajudar a comunidade em que a gente está inserido.
Então, antes dessa resolução, a gente dizia assim, né, que que a universidade ela faz o ensino, isso é obrigatório, né? Então, sempre tem os cursos de graduação, em que a gente vai lá, os professores vão lá, né? Tem os alunos vão para a universidade por causa do ensino, né? Então, isso já acontece há muito tempo e acontece muito bem. A pesquisa, ela, de certa forma, ela sempre esteve muito presente nas universidades, porque os professores, eles fizeram, né, os seus cursos de graduação, mestrado e doutorado, e então depois viraram professores, eles se sentem muito à vontade com a pesquisa. Então a pesquisa, ela funciona, ela acontece meio que naturalmente nas universidades, né, com os cursos de pós-graduação e tudo mais. Mas a extensão, a gente brincava dizendo que ela ficava um pouco de lado, que ela era como se fosse o patinho feio. Porque normalmente quem fazia a extensão eram poucas pessoas que tinham uma paixão por alguma coisa. Por exemplo, alguém ligado à área ambiental gostava de auxiliar, de repente, agricultores da sua região. Por quê? Porque a família dela veio, talvez, dessa mesma origem, ela também foi agricultora, ela entende as dores, então o objetivo da vida dela como professora é ajudar agricultores regionais. Só que eram atividades que eram feitas quase que artesanais, que a gente dizia assim, de uma maneira muito manual, que alcançava poucas pessoas. A extensão nunca precisava ter essa amplitude toda que veio com a resolução. O que é algo bom, a resolução não é algo ruim. Mas ela criou, né, um novo desafio para as universidades. Então, o projeto do GT Mais Ação, ele surgiu na intenção de criar ferramentas de software gamificadas. Então aí a gente não foge muito desse escopo que a gente está falando todos dos jogos e tudo mais, né? E também abre um parênteses aí para a gente falar um pouquinho sobre o que é a gamificação, né? Então, nos jogos digitais, quando a gente estava falando do projeto dos Guardiões, a gente tem essa coisa do jogo mesmo tradicional digital, né? Que a gente para ali na frente de um ambiente que é todo virtualizado e a gente interage ali dentro, ok. A gamificação não é necessariamente isso. Então, a gamificação, ela busca pegar processos que estão no nosso mundo real, mas utilizar elementos que vêm dos jogos para promover um engajamento nessas atividades. Como, por exemplo, olha, um professor vai dar uma aula, então você vai lá e cria uma narrativa sobre alguma coisa que está acontecendo, cria talvez uma pontuação para cada atividade que você vai dar, cria um link entre essas atividades e no final você pode atribuir recompensas conforme as pessoas forem progredindo. Então, a gente olha para os mecanismos dos jogos, olha para as mecânicas, olha para as narrativas, para os pontos, para as recompensas, para os feedbacks e tenta tornar essas atividades mais interessantes, desde uma atividade em sala de aula como qualquer outra coisa. Então, no caso do GT Mais Ação, a gente gamificou a participação do aluno nesse processo da curricularização da extensão. Por quê? Porque ele vai precisar de pelo menos 10% da carga horária do curso dele. Isso não é pouca coisa. Então, a ideia é que isso seja envolvente, seja gratificante. No nosso caso lá, a gente criou até uma espécie de uma rede social, estilo LinkedIn, vamos dizer assim, né? Em que o aluno, ele vai preenchendo, conforme ele vai participando das atividades de extensão, ele vai criando uma espécie de um currículo que ele vai recebendo premiações, que o professor vai atribuindo para ele alguns tipos de recompensas, né? E isso depois se torna uma espécie de comprovação de experiência quando ele sai de dentro da universidade. Então, e ao mesmo tempo, do ponto de vista de gestão e comprovação das evidências que são feitas, né? Porque no momento que surgiu a resolução, também surgiu um órgão regulador, né? Então, nesse caso, é o INEP, que periodicamente ele pode pedir alguns documentos para que a universidade comprove que ela está cumprindo aquela resolução. Então, além de ajudar o aluno e de tornar essa jornada muito mais tranquila, muito mais envolvente, a plataforma ela também fornece essas evidências para a parte da gestão. E é muito interessante, assim, porque até essa semana mesmo a gente já tem algumas universidades muito engajadas, assim, com o uso da plataforma, como, por exemplo, a UENF, que é a Universidade Estadual Norte Fluminense, né, no Rio de Janeiro, que está utilizando já com muitos alunos na UFSM. A gente já tem alguns núcleos utilizando, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul já está utilizando a ferramenta também, e dentre outras, né? A gente tem algumas universidades assim que já estão usando. Então, a ideia da RNP, o que seria basicamente, né? É que a gente cria alguma ferramenta que é do interesse das universidades, porque a RNP já mantém um relacionamento com essas universidades. E aí, depois disso, ela faz a transferência da tecnologia para a startup, viabilizando uma comercialização e permitindo que a tecnologia saia de dentro da universidade
seja feita essa transferência, né, tecnológica, para que a startup tenha um modelo de negócio, possa sobreviver, vamos dizer assim, e levando o nome da universidade e conseguindo, então, entregar essa proposta de valor, né, para quem tem essa necessidade. Perfeito. Professor, nós já estamos chegando ao fim e eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi Ricardo Tombes Macedo, professor do curso de Sistemas da Informação e coordenador de 4 projetos no DTEC Inf. Eu sou Felipe Lima e me despeço. Até mais. Esse foi o Fredericampus, um programa sobre projetos de extensão, projetos de pesquisa, empresas júniores, PETs e diversas outras iniciativas realizadas na UFSM-FW.